Você já viu aqueles vídeos tipo criando um clube e decidindo quais grupos podem entrar? E aí a pessoa começa a escolher, tirar, excluir, como se fosse uma competição estranha? Ou então aqueles vídeos tipo sou anti isso, anti aquilo, anti fandom inteiro. Ou até mesmo vídeos completamente aleatórios, tipo limpando coisa, passando tapete e no final vira uma indireta ou um deboche. Se você usa TikTok, YouTube Shorts ou até mesmo Twitter de K-pop, você com certeza já viu. E é aí que começa o problema. Esses vídeos parecem bobos, mas eles seguem sempre o mesmo padrão. Eles criam situações que colocam grupos uns contra os outros. Tipo, quem merece entrar, quem não merece, quem é melhor, quem é pior. Só que não é sobre música, não é sobre performance, não é sobre talento. É só sobre gerar reação. E o pior é que isso funciona. Porque quanto mais gente comenta, mais o vídeo cresce. Tem uma coisa que muita gente fala para defender esse tipo de conteúdo. Ah, mas isso é só opinião. Não, não é. Opinião é quando você fala o que você gosta ou não gosta de forma respeitosa. Mas esses vídeos não são assim. Eles são feitos para provocar, para irritar, para gerar briga e dá para perceber. Porque sempre tem exagero, sempre tem algo claramente feito para incomodar alguém. E quando alguém reage, a pessoa finge: ai gente, mas isso é só opinião. Mas no fundo, todo mundo sabe que não é. Esses vídeos continuam aparecendo por um motivo simples. O algoritmo não liga se é bom ou ruim, ele liga para o engajamento. Se as pessoas comentam, brigam, compartilham, ele entrega para mais gente. E isso acontece muito no YouTube Shorts. E aí vira um ciclo. Mais provocação, mais reação, igual ao alcance. E enquanto mais isso cresce, mais criadores começam a fazer a mesma coisa, porque dá mais resultado rápido. E não para só nesses vídeos de clubes. Tem vários outros formatos que seguem a mesma lógica. Tipo, gente que se define como anti-BTS, anti-Blackpink, anti-Katseye, como se odiar um grupo fosse personalidade. Ou aqueles vídeos estranhos, tipo pessoas limpando alguma coisa, lavando, passando pano, e no final vira uma mensagem meio debochada. Tipo, você acha que é um vídeo normal e do nada não era. Isso segue a mesma ideia, prender sua atenção e provocar alguma reação. E tem um ponto que acaba sendo ainda mais problemático. Não é só o conteúdo em si, mas sim a forma que as pessoas se posicionam depois. Quando alguém discorda, raramente existe uma conversa de verdade. Na maioria das vezes, a resposta vem com um tom de deboche, ou até de superioridade. Essas atitudes são justificadas, assim como dito anteriormente, como apenas uma opinião. Mas nem tudo que é dito pode ser reduzido a isso. Porque quando existe julgamento, quando existe provocação, quando existe intenção clara de gerar reação, isso deixa de ser só opinião. E o mais contraditório é que enquanto criticam outros fandoms, essas mesmas atitudes acabam sendo reproduzidas. Ou seja, o comportamento que apontam como errado é exatamente o que estão praticando. E é isso que torna tudo ainda mais desgastante. Porque não é só sobre discordar, é sobre a forma como essa discordância é construída. Mas tem uma camada disso tudo que é pior do que tudo isso. É o impacto psicológico que esse tipo de vídeo começa a gerar em quem consome. Existe um conceito chamado normalização. Quando você é exposto repetidamente a um comportamento, mesmo que ele seja negativo, ele começa a parecer comum. E com o tempo, até aceitável. E é exatamente isso que acontece aqui. Conteúdos que claramente são provocativos passam a ser vistos como entretenimento normal. Outro ponto importante é o que a psicologia chama de viés da negatividade. As pessoas tendem a reagir mais intensamente a conteúdos negativos do que positivos. Críticas chamam mais atenção do que elogios. E isso influencia diretamente o tipo de conteúdo que se espalha. Também existe a questão de identidade social. Quando alguém se identifica muito com um grupo, como um fandom, qualquer crítica é percebida quase como um ataque pessoal, e isso ativa uma resposta emocional muito mais intensa.
não é só sobre a música, passa a ser sobre pertencimento. E tem um efeito ainda mais sutil. As pessoas começam a reproduzir o que consomem. Mesmo sem perceber, se esse tipo de interação virar padrão, ele começa a ser replicado. E assim, o ciclo continua. E no longo prazo, isso gera um desgaste, uma saturação. Porque o ambiente deixa de ser leve e passa a ser constantemente carregado. E isso afeta até quem só queria consumir música. Então, não é só sobre o conteúdo, é sobre o efeito acumulativo que ele tem nas pessoas. E como, aos poucos, isso vai moldando o comportamento de todo mundo ali. E também como isso vai alterando o ambiente do K-pop online. Fica mais pesado, mais competitivo, mais tóxico. As pessoas começam a interagir mais para brigar do que para curtir. E o foco deixa de ser o que realmente importa. A música, os artistas, a experiência de ser fã. E no final, fica uma pergunta. Esses vídeos existem porque as pessoas fazem? Ou porque a gente continua assistindo? Porque enquanto tiver reação, vai continuar aparecendo. E enquanto continuar aparecendo, vai continuar crescendo. Então, me diz, o K-pop tá ficando tóxico? Ou é a gente que tá alimentando isso? Então esse foi o vídeo, abelhinhas. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Se você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários. E se eu esqueci de falar qualquer coisa, também pode deixar lá. Eu vou ler e dar coração em todos os comentários que eu conseguir. Eu também queria pedir o like e a inscrição de vocês, pois isso me ajuda bastante a crescer o canal e ajuda o YouTube a recomendar o meu vídeo para mais pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. E tchau, até a próxima. Doesn't matter.